Olá! Nos nossos programas, nós temos falado sempre que o sistema neurológico, imunológico e endocrinológico são os controladores do organismo e que a parte psicológica tem relação com isso. Mas será que isso é verdade? Para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje ao nosso programa a doutora Clarice Luz, que é bióloga, PhD em gerontologia e geriatria biomédica. Doutora Clarice, a psiconeuroimunoendocrinologia, como é chamada hoje, é verdadeira? Com certeza, ela é, assim, é a base de todas as ciências hoje. Quando se fala em saúde, é a base psiconeuroendócrina. Como é que isso acontece? É que, na verdade, assim, o sistema emocional, o endocrinológico e o neurológico, eles estão intimamente interligados. E onde você afeta uma parte desse sistema, todo o controle, né, ele simplesmente perde essa homeostase e é o primeiro, assim, o start para as doenças. Seu doutorado foi sobre isso? Exato. A minha tese de doutoramento foi justamente assim, nas alterações psiconeuroendócrinas no envelhecimento saudável. A ideia era saber assim, o quanto que esses três sistemas, né, estavam envolvidos na condição de se envelhecer de forma saudável. E se quais desses fatores, se era o emocional, o imunológico ou endocrinológico, o fator principal para o processo de envelhecimento. Então nós queremos, neste estudo, saber assim, qual que seria o peso dos fatores emocionais, qual o peso dos fatores imunológicos e quais o peso das mudanças hormonais tinha a ver com o processo de envelhecimento. E o que apareceu nisso? Porque nós estamos curiosos para saber. Olha, o estudo assim, foi o primeiro estudo no mundo que mostrou para a sociedade e para a comunidade científica o quanto que os fatores emocionais eles eram os principais responsáveis do processo saúde e doença. E ou seja, a emoção nossa realmente modifica. Exatamente. E o que acontece? Qual é a modificação que acontece? Bem, eu vou começar falando pelo estudo. Tá. A gente observou o seguinte, que o estresse, depressão e a ansiedade, eles seriam, digamos assim, o primeiro momento de qualquer indivíduo. E ele acontece, na verdade, em qualquer momento da vida. Tanto é que neste estudo a gente comparou indivíduos jovens com indivíduos idosos. Certo. E queríamos ver assim, qual o impacto desses fatores emocionais tinham na vida, né, das duas populações, no caso, jovem e idoso. E a gente observou que quanto mais estressado, mais ansioso e mais deprimido estiver o indivíduo, pior é a resposta imunológica do paciente e também maior são as alterações hormonais. Né? E que isso tinha um impacto sobre a saúde, tanto do idoso quanto do jovem. Vamos separar então aqui para a gente conversar. Qual é o resultado na parte imunológica, na parte imunológica de defesa do indivíduo? O que acontece é o seguinte, na verdade a gente não pode falar tão isoladamente uma coisa e outra. A gente sabe que a vida de hoje, né, ela é uma vida conturbada, cheia de fatores estressores e que às vezes a gente não consegue lidar de forma adequada com esses fatos, né, que nos estressam propriamente dito. E que o primeiro fator, né, que a gente percebe que não está bem é quando a gente começa a não se adaptar muito bem às situações do cotidiano, que são o que a gente chama, né, de fatores estressores. Em seguida vem a ansiedade e que acaba, né, culminando por uma depressão. E dependendo da intensidade desses fatores emocionais, mostra o grau de impacto sobre o sistema imunológico. E por isso que, né, as nossas mães mesmo diziam assim, não te estressa, meu filho, porque você vai adoecer. E exatamente essa era uma dúvida que eu queria mostrar para a sociedade, né, científica, que aquele ditado, né, que a nossa mãe dizia, tinha uma grande verdade e que era possível comprovar isso de forma científica. Isso, comprovado. Comprovado, né? Como eu disse, foi essa tese de doutoramento que mostrou para a comunidade, né, científica o quanto que os fatores emocionais elas interferem na nossa saúde.
Uma coisa que você está falando, eu me lembrei, é que existe já uma relação que vai evoluindo da ansiedade para a depressão e isso pode levar ao Alzheimer e Parkinson também, não pode? Com certeza. E aí, este fator que leva às doenças neurodegenerativas, a gente volta lá para o começo. Ou seja, quando você é muito estressado, você produz um hormônio que ele é fundamental na resposta de adaptação aos eventos estressores, que é o cortisol. Quanto maior a quantidade de cortisol produzido durante um momento estressor, ou seja, esse hormônio ele vai afetar o nosso cérebro, principalmente na região do hipocampo, que é responsável pela nossa cognição, pela nossa memória. Né? Então, o que acontece? No momento que o cérebro fica inundado desse hormônio, ele começa a impedir o crescimento e a renovação das células neuronais. E isto é o começo do Alzheimer. Ou seja, quanto mais estressado, maior é a probabilidade de você vir no futuro a ser um paciente, né, com uma doença neurodegenerativa e o próprio Alzheimer. Vocês veem que o cortisol é um hormônio, né, que é liberado pela suprarrenal, que foi feito lá no tempo das cavernas, que é onde foi desenvolvido, né, para nós fugirmos do tigre, fugirmos daqueles agressores, que era o estresse da época, né? Exato. E ele tirava a energia dos músculos, porque não tinha gordinho, né? Não tinha barriguinha e pneuzinho naquela época, né, como temos hoje. Nós éramos todos magrinhos. Então o que acontecia? A natureza desenvolveu um hormônio que tirava a energia da parte das proteínas, dos músculos. Só que o cérebro é proteína, então acaba indo para o cérebro e destruindo o cérebro, né? Só para o nosso espectador inclusive, entender assim, é isso. importante que existe no cérebro, principalmente o hipocampo, que ele tem uma grande quantidade de receptores para cortisol. E por isso que essa região do cérebro é a primeira a ser comprometida. Né? E por isso, assim, ó, que quando se está estressado, se tem problema de memória, de esquecimento, né, confusão de espaço, a pessoa fica, digamos assim, estabanada, como a gente diz. Começa a bater, tropeçar, cair. Exatamente. A pessoa de idade cai muito, E isso né? tem a ver assim, ó, e quando que isso acontece? Justamente quando a pessoa está vivendo um problema familiar e que ela não consegue se adaptar de forma adequada. E a consequência direto é nessas coisas que a gente pensa que não é sintoma, mas é. Então, ficar estabanado, ficar esquecido, né, na verdade é um sinal que a sua adaptação ao hormônio do estresse não é adequada e que ela está afetando, né, a sua neurogênese, ou seja, a formação e a responsividade dos neurônios. A renovação neurológica. Exatamente. Entendi. Então, esse é o caminho então, que vai dando para a doença na parte neurológica. Exatamente. Né? Quanto tempo precisa de adaptação? O organismo se adapta rapidamente ou não? É que assim, ó, o que acontece? Quando se fala em adaptação, na verdade é importante a gente saber o seguinte, que qualquer evento estressor que acontece, até tipo quebrar alguma coisa dentro de casa, aquele susto, né, que a gente leva, a gente faz, depois de 15 minutos daquele evento, a gente faz um pico desse hormônio e que em 1 hora, aquela reação que acontece ali, que é aquela coisa do susto, tem 1 hora para o organismo se adaptar àquele evento estressor. Entendi. Quando o indivíduo passa mais de 1 hora para se adaptar, começa o dano já no organismo. Ou seja, uma freada de carro no trânsito, uma briga com o marido, com a esposa, ele eleva esses níveis, né, de hormônios. E se você não se adaptou, ou se você não conseguiu, na verdade, resolver aquela situação, esse hormônio, ele tende a subir muito e ele inundar o nosso corpo de uma forma geral. Então, assim, ó, o ponto principal é o seguinte, se acontecer alguma coisa que lhe tire do sério e você sente que não se recuperou em 1 hora, significa o quê? Que o seu sistema de adaptação está comprometido. Ou seja, nós temos que resolver o problema do tigre. Exato. Tanto é que, assim, nessa situação, o que acontece? Quando a gente está estressado, não importa o nosso sistema digestório, não importa a reprodução, por isso que muitas mulheres, né, estressadas não engravidam. Muitas pessoas estressadas não têm uma boa digestão e isso envolve problemas com o próprio alimento. O alimento passa a ser tóxico. Por quê? Porque para o sistema digestório. Porque na situação de estresse, o que importa?
você ter um bom sistema cardiovascular e cardiorrespiratório Para correr. para lutar ou para fugir. Ou seja, e se isto não acontece, ou se acontece repetidamente, estes sistemas que eu falei, que seria o digestório, o reprodutivo, o próprio imunológico, ele fica esperando o ok para ele voltar a funcionar. E aí ele não funciona, e aí é o começo do desequilíbrio desses órgãos, né? E o início de algumas doenças. Então, vocês veem que esse mundo de hoje, em que as pessoas estão cada vez com tolerância zero, né? Com verdades absolutas, que são as suas, e todo mundo está errado, só elas estão certas, e todo mundo está brigando no trânsito, todo mundo está brigando no Facebook, e todo mundo está brigando, nós estamos elevando a uma degeneração neurológica de todas essas pessoas. Cuidado com a degeneração neurológica, afinal, que você vai ter. Não só a neurológica, mas assim, ó, os sistemas como um todo. Quer dizer, hoje, a obesidade, a gente sabe que está relacionada com a forma como você lida com o estresse. Tá? Porque ele descompensa o seu sistema digestório. As inflamações oportunistas do sistema digestivo estão relacionadas com o estresse. Então, eu sempre digo uma coisa assim, ó, o estresse, ele é o começo de toda doença que se estabelece no corpo. Porque ele compromete o sistema imunológico de uma forma muito importante, tá? E outra coisa que é importante a gente falar, que se a gente fala que o hormônio cortisol, né, que é o hormônio do estresse, é um hormônio, obviamente ele compromete toda a homeostase, ou todo o equilíbrio do sistema endocrinológico. Então vocês veem que é tudo um grande jogo. Nos aguardem que na segunda parte do Viva Bem, nós vamos conversar sobre as ações e os problemas da parte endócrina, né, que são um grande problema para todos nós. No Viva Bem, aqui na TVE, logo em seguida. Voltando com o Viva Bem, hoje com a doutora Clarice Luz, que é PhD em gerontologia e geriatria biomédica. Doutora Clarice, na primeira parte nós falamos bastante da parte neurológica. Vamos falar agora da parte endocrinológica. O que vai acontecendo com nossas glândulas? Bem, dando seguimento, então, quando a gente fala em problemas emocionais, significa o quê? Que essa inundação do hormônio, né, do estresse, ele acaba comprometendo outros órgãos, né, em particular a tireoide. Né? Então, assim, é muito comum que pessoas muito estressadas acabam fazendo um problema sério de tireoide, que seria o hipotireoidismo, e que às vezes é de difícil diagnóstico. E como as mulheres, atenção, como as mulheres são muito estressadas, a probabilidade das mulheres fazerem um hipotireoidismo e virem a engordar é muito maior. Né? Mas isso não significa que os homens também não venham passar por isso. O hormônio da tireoide é o hormônio que liga o gerador de energia nas células. As células têm que gerar energia, nós precisamos de energia para trabalhar, para viver. E quem liga o geradorzinho de energia que tem dentro das células é o hormônio da tireoide. Então, se começar a baixar o hormônio da tireoide, o seu nível de energia cai. Por isso que aqueles sintomas de cansaço, aí, portanto, engorde, de baixar a produção dos lubrificantes orgânicos, né? Pele seca, a boca está seca, a vagina está seca, o intestino está seco. O paciente chega muito com esses sintomas. Esses sintomas, eles são comuns. Agora, é importante dizer assim, ó, que o grande mal do século, que eu venho falando constantemente para as pessoas, é chamada a fadiga adrenal. A fadiga adrenal hoje, ela é recorrente, assim, ó, em grande parte das pessoas do nosso cotidiano. O que é a fadiga adrenal? A adrenal ou suprarrenal é a glândula que produz o cortisol que a doutora falou. E as pessoas estão com o estresse crônico, chega um momento que produz tanto cortisol que daqui a pouco vai caindo. É isso, doutora? Explica melhor para nós. É que assim, ó, no fator estresse, quando o estresse é muito intenso, a gente tem altos níveis desse hormônio. Tá? Só que à medida que o tempo vai passando e você não consegue lidar com esse fator estressor, o mecanismo de equilíbrio ele vai cansando.
E, consequentemente, esse hormônio, que seria o hormônio da energia, ele começa a diminuir. E assim, ó, por quê? Porque cansou a mola, Sim, a vamos dizer suprarrenal assim. que a produtora Exatamente. vai cansando. Cansa, né, esse sistema de liberação, consequentemente, o que acontece? Você não produzindo mais os níveis de cortisol na quantidade adequada para lutar ou fugir, o que acontece? Você simplesmente fica sem energia e claro que a reação psicológica ela está envolvida. Porque quando você não tem energia, você fica naquela assim, tanto faz como tanto fez. Entrou na depressão, o tigre que me coma. O time, mais ou menos isso. Porque assim, ó, você já não tem mais aquele hormônio que faz você levantar de manhã para ir trabalhar, você perde a garra para viver. Assim, ó, e às vezes a pessoa pensa assim, ó, que é só emocional. Não, ele deixa de ser emocional para ser também um problema fisiológico. Bioquímico total. Bioquímico total. Há um desequilíbrio do organismo para as respostas necessárias da nossa vivência, do dia a dia. Então, assim, aquelas pessoas que acordam se arrastando de manhã, têm dificuldade para acordar, o que acontece com essas pessoas à noite? Aí elas não conseguem dormir, porque elas pegam no tranco, como a gente diz, né? Então, assim, você faz um esforço fisiológico muito grande para recuperar a energia, para você tocar a sua vida, mas quando você consegue pegar no tranco, depois você não consegue desligar. Claro, já é lá no fim da tarde então, à noite. não tem energia de manhã e não consegue desligar o sistema à noite. E aí a regeneração neurológica, que depende de hormônios da noite, melatonina, hormônio de crescimento. Esses hormônios todos ficam comprometidos. Então é muito comum na fadiga adrenal o quê? Você ter problema de insônia. Porque não produz mais de forma adequada os níveis de melatonina e claro que você não dormindo, você não recupera, você não se libera das toxinas que é feito durante o sono, não libera outros hormônios importantes durante o sono e, consequentemente, assim, ó, o grau de desorganização começa cada vez a aumentar mais. Então, assim, ó, o que é preciso fazer hoje é sair, né, dessa condição de fadiga adrenal. E às vezes não é só, assim, conversar sobre isso, é necessário recuperar a função da glândula. E isso é com tratamento. Com certeza. Eu vejo nos pacientes que nós precisamos condição tratar, senão médica, não funciona. é uma condição médica. Então vejam só, começa com uma condição emocional, mas termina numa condição fisiológica. E por isso que eu reforço tanto assim, ó, que a maneira como a gente lida com os eventos de vida, elas são fundamentais para que a gente tenha saúde e para que a gente possa também envelhecer de forma saudável. Estamos descendo, né? Fomos para a tireoide, fomos para a suprarrenal. Tem relação com o pâncreas, com a diabetes, com essas questões também? Com certeza que tem. Porque justamente assim, ó, à medida que o cortisol, ele regula também, tá, a resposta à insulina. E o que acontece? Quando você não tem cortisol, você faz uma avidez também muito grande para doces. E as pessoas não sabem por que aquela compulsão por comer principalmente coisas doces. E na verdade é em função desse desequilíbrio do hormônio que afeta, né, a liberação de insulina, aumentando também o quê? A sua ingesta de doce. E aí que vem a obesidade. Você faz resistência insulínica, olha só, estressado, cansado, engordando, né? Sem dormir, está feito o quadro comum que a gente observa hoje nos consultórios. A culpa é dos outros, a culpa é do trânsito, a culpa é de tudo e vamos brigar por aí, né? Não que não aconteça isso, mas é que isso fica É que a pessoa perde a dimensão do estado de doença que ele está vivendo. E quando a gente chega em determinado momento, principalmente assim perto de final do ano, que a pessoa vai acumulando ao longo do ano todo, né, as suas mazelas profissionais, pessoais, familiares, é que ele justamente assim, ó, eu preciso de férias urgente. E às vezes o período de férias não é suficiente para resgatar nem 20% de todo esse desgaste que ele acumulou durante o tempo. Porque como você falou, já tem uma condição metabólica, né? Exatamente. Agora, para não terminarmos por aí, estamos descendo, falta a parte das gônadas, que é testículo nos homens e ovário nas mulheres. Porque nós estamos falando para o nosso espectador, que é o pessoal adulto, e nós estamos falando no nosso programa da questão do envelhecimento saudável. Como é que fica isso juntando-se com a pré-menopausa, pré-andropausa? A andropausa é a masculina. Como é que fica em relação às gônadas?
Bom, eu volto a frisar assim, eu acho que é esse, para mim, o papel mais importante hoje, é as pessoas prestarem, né, atenção em si mesmo. Quando a gente fala em sintomas de menopausa e nos sintomas da andropausa, ela é comum acontecer em uma determinada fase da nossa vida. Só que ela pode acontecer de forma precoce e de forma, digamos assim, mais dolorosa. Por exemplo, as mulheres que fazem TPM, que fazem um climatério, né, com muitos fogachos e tudo mais, claro que tem uma perda hormonal importante desses órgãos. Mas eu volto de novo à questão do estresse. Quando você desequilibra essa responsividade ao estresse, você faz com que o sistema reprodutor também perca a sua capacidade de recuperação ou de degeneração mais depressa. Ou seja, quanto mais estressado, mais você acelera, né, o processo de menopausa, andropausa. Por isso que a gente pega tanto no consultório pacientes cada vez mais jovens com menopausa. Exatamente. E homens cada vez mais jovens também com problemas de disfunção erétil, com impotência, né, com diminuição de libido. Aliás, a diminuição de libido as pessoas às vezes não conseguem associar, mas estresse e a libido masculino e feminino estão diretamente interligadas. E, na verdade, assim, é falta de testosterona? Pode ser. Por quê? Porque justamente a produção do cortisol, quando eu não tenho o hormônio da sobrevivência em quantidades suficientes, o que acontece? Eu preciso buscar, né, da minha via estereogênica condições de sobrevivência. Então, qual que é a minha sobrevivência? Produzir cortisol. Quando eu puxo toda a minha produção hormonal para produzir o hormônio da sobrevivência, não sobra enzimas para produzir os hormônios reprodutores. Então, assim, o que acontece? Isso não acontecendo, a característica no homem, ele diminuir a produção de testosterona, consequentemente, ele fazer todos esses problemas, né, com relação à libido, com relação à perda de cabelo. Aumenta o estrógeno, né? Aumenta o estrógeno, aumenta a obesidade, principalmente nos homens, a região abdominal. E já as mulheres, primeiro, comprometem, né, de novo, em função do hormônio da sobrevivência, que é o cortisol. O que acontece? Dentro da via estereogênica, a progesterona, ela é convertida também em cortisol. E por isso que as mulheres engravidam e acabam perdendo os bebês quando são estressadas. Ou, aliás, nem engravidam. Claro, porque a progesterona é que faz o útero segurar, trabalha o ninho, como eu digo, exatamente. Né? Então, o que acontece? Voltando lá. Então, assim, se eu tenho toda uma via, né, de produção hormonal, e se essa via ela tem que ser desviada para produzir o hormônio da sobrevivência, pergunto, reproduzir, né, ter atividade sexual, é essencial? Não, sobrevivência pessoal, depois a sobrevivência da espécie. Né? Exatamente. Então, assim, é exatamente esse o raciocínio que seria muito bom que as pessoas conseguissem entender a origem, né, de todos os problemas que a gente vê no dia a dia do consultório. Né? E cada vez a tendência é que isso mais precocemente aconteça. Porque cada vez mais nós somos assim, tomados por muitas coisas que nos estressam. E a gente não se dá por conta do momento tecnológico, o quanto que a tecnologia hoje para nós é estressante. Antes a gente chegava de noite, 10 horas da noite, máximo assistia uma televisão. Hoje fica o computador, o Facebook, o WhatsApp, né? As pessoas nem desligam, mas tudo isso, na verdade, ou seja, você está sempre em alerta. E isso entra em demérito do quê? Do descanso do seu organismo, gerando um fator estressor constante, consequentemente todas as coisas que dependem desta via ficam prejudicadas. Então vocês veem como a parte neurológica, imunológica, endocrinológica e psicológica estão todas realmente juntas. Eu queria agradecer muito a doutora Clarice Luz pela sua ótima entrevista conosco. E eu acho que a minha vontade é deixar para vocês o que eu digo, é uma das frases que eu mais digo no meu consultório: menos, menos, menos. Temos que nos acalmar, menos. Vamos interiorizar e nos acalmar. Posso deixar uma última palavra? Por favor. Assim, a última coisa assim que dentro dessa minha experiência eu gostaria de deixar bem claro é que assim, se vocês pensarem o quanto que o estresse ele é prejudicial à saúde das pessoas,
vocês vão, né, atender, né, o recado do doutor Irineu. Menos, eu acho assim, que tentar, né, na verdade, diminuir a quantidade ou a quantidade de fatores de estresse, ele é fundamental para a preservação da saúde. Aonde há estresse, há perda de qualidade de vida, consequentemente, perda da saúde. E Obrigada. envelhecimento. Precoce. Eu aguardo vocês aqui no próximo Viva Bem na TVE.